Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos dar início ao nosso Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Que nesse momento nós possamos conectar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, Deus, e ao nosso irmão Jesus. E através de uma mensagem extraída do livro psicografado por Chico Xavier pelos Espíritos Bezerra e Meimei, é a mensagem chamada Reunidos à Luz da Prece. Reunidos à luz da prece, agradecemos ao Senhor as alegrias recebidas e suplicamos novo amparo, a fim de que nos refaçam as energias para o dever a cumprir. Estamos reunidos, repetimos, e cada um de nós se caracteriza por mensageiro de problemas determinados perante o Senhor. Entretanto, ser-nos-á útil, de certo, comparar-nos a problemas diversos para Ele mesmo, o eterno amigo que nos tutelou perante a divina bondade, considerando-nos os destinos perante a imortalidade. E nessa condição, ouçamos a voz da nossa própria doutrina através da mensagem de amor que ela irradia, com o fim de entendermos o amor como sendo a chave de solução para todos os enigmas que nos desafiam a alma nas trilhas da evolução. E é nesse amor a se expressar como sendo a caridade em ação que surpreenderemos o grande caminho. Toda vez, filhos, em que se nos apresente a necessidade alheia, eis aí para nós a oportunidade e a lição, a luz e a bênção. Semelhante necessidade se pluraliza de modos múltiplos. É a injúria que nos visita a pedir-nos compreensão e bondade. É a sombra da incompreensão a exigir-nos entendimento e fraternidade. É a dor a solicitar-nos socorro e lenimento. É a lágrima a reclamar-nos consolo e esperança. É a penúria a esperar de nós braços socorredores que lhe atenuem os padecimentos. Reconheçamo-nos dessa forma na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino do amor e luz a que fomos trazidos. Não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer elevar e construir. Tudo, pois, queridos filhos, que pudermos realizar, se condensa na conjugação ativa do verbo servir. E servindo, encontraremos a solução para todas as nossas lutas e a resposta para todas as nossas indagações. Edifiquemos o bem, e o bem se nos levantará na existência em abrigo capaz de nos resguardar contra todas as vicissitudes da vida. Comecemos assim de nossos próprios lares e de nossas próprias instituições, em cujas tarefas somos solicitados aos mais difíceis testemunhos do Evangelho vivo e ativo, em cujo clima, por fim, conseguiremos o conhecimento melhor para a conquista da vida maior. Se nos é possível, desse modo, algo dizer-vos, tomamos a liberdade de repetir-vos: filhos, amemo-nos como o Senhor nos amou, e todos os nossos problemas serão resolvidos para que a felicidade nos tome finalmente à sua própria conta, investindo-nos na posse da vida eterna. Conosco seja a paz do Senhor, hoje e sempre. Bezerra de Menezes. Boa noite, queridos irmãos. E agora nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, segunda, terceiro e quarto parágrafo. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propaganda, com o auxílio dos inúmeros médiuns que eles vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. E mesmo este intérprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, teria sido objeto das prevenções de muita gente, e nem
todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se em toda parte, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, teria alimentado as dissensões, em vez de apaziguá-las. Essa universalidade no ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. Aí reside também a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da Terra, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não havia gozado ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Boa noite a todos. Mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. Continuidade da introdução. O item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, parágrafos 3 e 4. Vamos lembrar que Kardec sempre foi muito criterioso das análises das manifestações espíritas e sua própria formação exigia do bom senso e responsabilidade para se tirar conclusões. Kardec, quando recebia essas comunicações dos céus, estava sempre se condicionando numa postura investigativa, com critérios rigorosos, precisando analisar cada uma dessas comunicações que vinham de todos os continentes. Nesse sentido, Kardec, com um olhar clínico e muito vigilante, observa que são muitas informações e de vários espíritos com vários médios dos 4 cantos do mundo. Essa condição, como se apresentava, já fazia o próprio codificador compreender que precisava mais ainda de estudos sérios e muita dedicação. Sabia Kardec que tais comunicações não se tratava de um único intérprete, que mesmo sendo sério, o Espiritismo mal seria conhecido. Na verdade, Kardec, ao presenciar as manifestações e vendo que os espíritos vinham de toda parte, de todas as seitas e de todos os grupos, então a humanidade, mesmo que mais adiante, não deixaria de aceitar as verdades. Sendo assim, Kardec é enfático que o Espiritismo não tem um ser só responsável, uma nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular e nem imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer um pode receber as comunicações dos céus. Meus irmãos, se não fosse assim, com certeza jamais os homens iriam proclamar-se a fraternidade. O Espiritismo desce dos céus em terreno neutro, isso de forma planejada,
organizada pelo próprio Cristo para que não viesse a sofrer dissensões, mas juntar todas as ovelhas, apaziguando-as e mostrando a verdadeira paz, a verdadeira relação íntima do espírito imortal com o Criador. O Espiritismo se propaga a uma velocidade onde não temos como mensurar, isso devido à universalidade do ensino dos Espíritos. Aliás, a universalidade faz a força do Espiritismo, não tenhamos dúvida disso. Um ponto não menos importante a considerar é que as milhares de vozes que se fazem ouvir simultaneamente no mundo vêm para todos. Não há privilégios e nem tampouco excluídos, deserdados. Se assim é verdadeiro e legítimo, o Espiritismo jamais vai temer os homens de má vontade, até porque um dia tenderão a avançar seus estados psicológicos. Também não vai temer as revoluções morais e nem tampouco os abalos do globo, mesmo porque tudo isso e muito mais faz parte da lei de evolução, tão bem explicada pela própria doutrina consoladora de Jesus. Sigamos com o Mestre, muita paz. Vamos agora, meus amigos e minhas amigas, para o momento sublime da fluidificação das águas. Rogo a Deus, a Jesus, aos espíritos médicos que coloquem nas águas do mundo inteiro o fluido necessário para a cura de toda e qualquer doença, seja ela física, seja ela espiritual. Que a paz de Deus, o amor de Cristo, seja fonte viva e presente nas nossas vidas e que todos os dias possamos abastecer os nossos corações de amor, para que esse amor seja transmitido para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, e que essas águas fluidificadas do mundo inteiro sirva de lenitivo curador de todos os nossos males e de todas as nossas enfermidades. Pai amado, Mestre querido, agradecidos estamos neste momento por nos dar a oportunidade de estar compartilhando com o Senhor esse momento tão sublime, tão importante na vida de cada um de nós. E que a paz de Deus e o amor de Cristo permaneça hoje, amanhã e por todo sempre na vida de cada um de nós. Que assim seja.